Fala pessoal, segue mais um vídeo da montagem da impressora 3D Tivo Tarântula. Bom, antes de tudo eu convido vocês a participarem de nosso grupo no Telegram. O grupo está bombando e você poderá obter dicas preciosíssimas sobre a montagem desta impressora. Deixar de participar do grupo é jogar fora uma oportunidade enorme de se informar. Além disso, também temos um grupo no Facebook que só cresce. Venha você também fazer parte da nossa comunidade. Todos os links se encontram na descrição deste vídeo, inclusive a compra da impressora. Clique no link para comprar, pois com isso você estará ajudando a manter este canal. Ah, e o principal, se inscreva neste canal e nos ajude compartilhando este vídeo nos grupos aos quais você participa. Por favor, não custa nada. Bom, vamos ao vídeo. Vamos começar separando o bag B41. Localize e separe também esta peça. Esta é a guia do fuso do eixo Z. Encaixe dois parafusos M410. Fixe porcas M4T em ambos os parafusos. Atenção para este ponto, pois o manual está errado. Isso mesmo, errado. Só depois que gravei o vídeo é que fui descobrir isso. Se seguirmos a orientação do manual e montarmos esta peça sobre o trilho do eixo X, a correia esbarrará na cabeça do parafuso e provocará grande desgaste. Portanto, ao montar, monte conforme esta orientação. Inverta os parafusos e fixe a peça por baixo do trilho do eixo X. O problema terá sido solucionado. Bom, daqui por diante vocês notarão que a peça está por cima, pois só fui descobrir o problema lá na frente. Mas é só ignorar o fato e seguir adiante. Vamos fixar esta peça com 4 parafusos M312 e porcas M3. Aos mais desatenciosos, não se preocupe com a base, pois, como já disse, só percebi o problema depois de gravar o vídeo. Posicione a peça e fixe-a com parafusos M312. Utilizaremos agora o bag B42 para fixar o suporte do motor do eixo Z. Localize esta peça. Passe 3 parafusos M410 e fixe-os com porcas M4T nestas perfurações. Alinhe as porcas para facilitar o encaixe. Fixe-a na parte superior do frame. Atravesse o fuso e tarraxe-o na porca de latão. Vamos fixar o acoplador do motor com o fuso do eixo Z. Observe que o acoplador possui 2 parafusos. Tanto o eixo do motor quanto o fuso devem penetrar no máximo até este ponto em ambos os lados. Se ultrapassar este ponto, o acoplador perderá completamente a finalidade e você terá problemas com o eixo Z. Meça o limite máximo do fuso que deverá entrar no acoplador. Introduza o acoplador até o ponto que você marcou. Aperte ambos os parafusos. De posse de mais um motor, observe a direção do conector do motor. Posicione-o sobre o suporte respeitando a direção do conector conforme o vídeo. Observe o lado flat do eixo do motor. Um parafuso vai exatamente sobre ele. Lembre-se, o eixo do motor deve descer no máximo até este ponto. Meça e encaixe o motor no acoplador.
aperte os parafusos. Agora vamos fixar 4 parafusos M38 no motor. Suba e desça o eixo Z até que o suporte se assente na posição mais adequada, a fim de que ele trabalhe aliviado. Aperte os parafusos do suporte. Mais uma vez, lembre-se, este suporte vai por baixo. É que só descobri isso depois de gravar o vídeo. Depois que encontrar a melhor posição para um funcionamento mais livre, simplesmente aperte os parafusos do motor. Coloque um pouquinho de graxa ou, se preferir, óleo de máquina no fuso, a fim de que tudo funcione livremente. Localize esta peça e remova os adesivos dela. Ela é o carrinho do eixo X. Localize também o bag A8. Encontre este emaranhado de fios com as chaves de fim de curso. Solte tudo. Libere uma chave de fim de curso. Vamos fixá-la utilizando 2 parafusos M216 e porcas M2. Observe estas 2 perfurações na base do carrinho do eixo X. Fixe a peça assim. Opa! Na verdade, o manual mais uma vez está incorreto. Fixe a peça ao contrário, ok? É só inverter a posição conforme no vídeo. Vamos agora trabalhar o bag A9. Atravesse um parafuso M530 em um rolamento V-Type. O processo você já conhece, portanto, só acompanhe o vídeo. Fixe o rolamento neste lado da peça com uma porca M5. Repita o processo com outro rolamento. Vamos preparar mais um rolamento conforme exibido no vídeo. Posicione o carrinho sobre os trilhos e fixe um rolamento conforme exibido no vídeo. Prepare mais um rolamento e fixe-o na outra extremidade do carrinho do eixo X. Agora vamos apertar as porcas. Ajuste o tensionador até que a folga do carrinho desapareça. Não vai estrangular o rolamento.
Verifique se a chave de fim de curso é acionada. Conforme já disse, esta chave deve ser posicionada ao contrário, a fim de não esbarrar na correia dentada. Usaremos o conteúdo do bag B61. Além disso, localize o kit do Hot End. Separe também o cooler do Hot End. Fixe o cooler sobre o dissipador do Hot End com 4 parafusos M316. Fixe o conjunto do Hot End sob o suporte com parafusos M312. Com isso, finalizamos a fixação do Hot End. Bom, gente, continuaremos no próximo vídeo. Até lá, um forte abraço!